Aleluia! Que o nosso Deus possa falar ao seu coração, que a sua palavra seja abundante em nossas vidas, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, no mais interior do nosso ser, que é o nosso espírito, possa ganhar a nossa alma, que é a nossa mente, a nossa vontade e nossas emoções, e que ela também possa gerar cura ao nosso corpo. Nós precisamos da cura interior, da cura da nossa alma, livrando-nos de toda tristeza, ansiedade, angústia, preocupações, que nós estejamos nesse momento firmes, alicerçados na fé em Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos compreender que Deus enviou seu Filho Jesus para salvar a humanidade. E essa palavra é para que você seja um pouco mais salvo. E essa palavra é para que eu e você possamos compreender a necessidade de sermos servos fiéis e prudentes. Servos que servem ao nosso Deus. Vamos ver alguns aspectos sobre o serviço do nosso Deus. Mateus 25, do versículo 14 ao 31, fala que o reino dos céus é comparado a um senhor que veio e ele distribuiu dons, talentos aos seus servos. 5 talentos, 2 e 1 talentos. É o nosso Senhor Jesus Cristo que quando ele veio, morreu, ressuscitou e trouxe dons aos homens. Isso está descrito em Efésios capítulo 4. Uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Portanto, o corpo de Cristo necessita ser aperfeiçoado. Eu e você somos chamados por Deus a fazermos parte do aperfeiçoamento do corpo de Cristo. O corpo de Cristo deve ser edificado por servos. Eu e você somos servos de Deus. Se nós temos a filiação, se nós somos filhos de Deus, nós temos também a responsabilidade de servir na casa de Deus, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é um templo físico, não é 4 paredes, não é uma construção, não é uma catedral. A igreja é o corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte. Eu sou somente um membro, você é outro membro, e todos os membros no globo terrestre fazem parte da única igreja, a Igreja Universal, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, e ela necessita ser edificada, e ela necessita também receber palavras de vida eterna, e esta palavra possa atingir o seu coração, gerar reação, gerar fé, gerar disposição em servir. Você tem servido a Deus? Você tem servido ao nosso Senhor Jesus Cristo? Como é o seu serviço? Eu quero fazer essas perguntas e eu quero que você possa ponderar. Precisamos compreender em Mateus 25, versículo 24 em diante. Vamos ler para que nós possamos compreender uma situação que nós devemos evitar, sobre pena de nós irmos para as trevas exteriores. Vamos ler. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe, pois, o talento e dar-lhe o que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância,
mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, o servo que escondeu o talento, será lançado para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós precisamos compreender que a religião tem engessado muitos membros do corpo de Cristo, da igreja, porque muitos se acomodam em ouvir padres, pastores e líderes espirituais, quando na realidade precisamos ouvir uma palavra que nos cura, que nos cure, que nos leve a reagir, que nos leve a multiplicar os nossos talentos. Em Efésios capítulo 4, diz que Jesus morreu, ressuscitou e trouxe dons aos homens, uns para apóstolos, outros para pastores e mestres e evangelistas, com vistas ao aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Você recebeu talento, você recebeu um dom e você não pode enterrar o seu talento. Se você enterrar o seu talento, você irá para as trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E essa palavra também é para mim. Se eu enterrar o meu talento, se eu omitir a falar as palavras que Deus tem me mostrado a falar, eu irei para as trevas exteriores. Vamos ler Mateus 24, do 45 a 47. Vamos meditar nesse princípio de servir a Deus. Servir a Deus é uma necessidade, é um princípio, é um direito e também um dever. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que confiará todos os seus bens. Precisamos compreender que nós devemos multiplicar os nossos talentos. Mateus 24, 45 a 47 faz uma pergunta, é uma pergunta. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Um servo precisa aparecer que tem a autoridade de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, para pregar o evangelho do reino. Está lá em Mateus 24, 45 a 47, portanto, está relacionado à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse servo precisa pregar o evangelho do reino, restabelecer o corpo de Cristo, restabelecer os princípios da unidade do corpo de Cristo, pregar que a igreja é uma só em cada cidade e uma só no globo terrestre. Em todo o mundo existe uma só igreja, uma só noiva que deve servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Eu e você possamos ter essas características e possamos não possamos enterrar os nossos talentos. E esse servo, se ele for mal, vai acontecer algo com ele. Ele diz o seguinte, versículo 50. Mateus 24, 45, versículo 50. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Se esse servo fiel e prudente deixar de ser fiel e prudente, não evangelizar, não falar as palavras de vida eterna, não restabelecer a unidade do corpo de Cristo, levando a igreja a perceber que precisa andar em unidade, de acordo com o Salmo 133, João 17 e Efésios 4, se esse servo não restabelecer a unidade do corpo de Cristo, restabelecer
o princípio da unidade, vivendo a igreja em Filadélfia os princípios, guardando a palavra de Deus e não negando o nome do Senhor. Se esse servo não fizer isso, ele será lançado fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E a igreja também, que não multiplicar os seus talentos, todos os servos serão lançados nas trevas, e as trevas é uma parte no inferno, de acordo com Merriam K. Baxter, a divina revelação do inferno. Você pode assistir esse vídeo aqui na internet, no YouTube, a divina revelação do inferno. Precisamos compreender que Deus tem dado todos os meios para que nós possamos vencer. Exercite o seu talento. Você possa levar a palavra de Deus. Pastoreie, evangelize, ensine a palavra de Deus. Nós precisamos produzir pessoas que enxerguem a salvação, que abracem a salvação, que aceitem o nosso Senhor Jesus Cristo e sejam salvas. Eu e você precisamos evangelizar, pregar o evangelho do reino, multiplicar os nossos talentos. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Todos nós somos uma nação santa. Muitas e muitas pessoas, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo de 1 Pedro 2,9 deixa bem claro que eu e você somos um povo que precisa evangelizar. A igreja precisa evangelizar. A igreja não pode estar engessada sem evangelizar, sem multiplicar os seus talentos, porque todos aqueles que não multiplicarem os seus talentos, que ficarem acomodados, irão para as trevas exteriores, que é o inferno. Portanto, é possível um cristão perder a sua salvação se ele não multiplicar os seus talentos, se ele for um servo inútil. Não seja um servo inútil, multiplique os seus talentos. Eu estou procurando fazer a minha parte. Faça a sua parte. Ore por mim. Ore para que surjam mais pessoas dispostas a evangelizar, a levar o evangelho. Não para ganhar seguidores, like, para ganhar inscritos, para ganhar dinheiro, para ganhar honra indevida diante de homens, mas para levar o evangelho do reino, para que Jesus Cristo possa voltar. Que eu e você possamos estar comprometidos com a verdade. Vós, porém, sois raça eleita. Vós é o pronome pessoal na segunda pessoa, no plural. Vós, eu e você, nós precisamos despertar do sono e possamos não escutar os cães gulosos que engessam o corpo de Cristo. Nós precisamos multiplicar os nossos talentos, que você possa abençoar as pessoas, partilhar um prato de comida, um agasalho, que você possa visitar os enfermos, que você possa orar pelos encarcerados, visitar os encarcerados, nós possamos ser práticos e nós possamos também, acima de tudo, levar a palavra de Deus aos corações cansados e sobrecarregados. Que nós possamos ser mensageiros e discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive, reinou, reina e reinará pelos séculos dos séculos. Que eu e você possamos ser aprovados no tribunal de Cristo naquele último dia, em nome
do nosso Senhor Jesus Cristo.